Bom, nós vamos hoje continuar os nossos vídeos, né? E o nosso vídeo de hoje vai ter por base o segundo dia da novena. Diz assim, o pedido, né, para esse dia. Luiz e Zélia Martã, na essência de vosso amor, confirmastes o desejo pela concepção de cada um de vossos filhos. Em nossas vidas dadas pelo Pai, ajudai-nos a obter a graça da paz. Que possamos consagrar todas as nossas ações a Ele e dar a Ele todo o nosso amor. Então, para esse texto, né, para esse vídeo, ele vai falar da concepção dos filhos, vai trazer a súplica pela graça da paz, e vai falar sobre ofertar a Deus, né? Nos consagrar a Deus e ofertar a Ele todo o nosso amor. Então, pedimos que São Luís e Santa Zélia nos ajudem nesse caminho. E hoje, para falar sobre a vida deles, eu vou trazer sobre uma perspectiva um pouquinho especial, né? Não sei se vocês conhecem a oração do terço, mas quando a gente reza o terço, né, o terço mariano, a gente contempla os mistérios gozosos, que são os mistérios da alegria, os mistérios luminosos, os mistérios dolorosos e os gloriosos. Eles foram, quando a gente vai rezando, a gente vai contemplando o caminho de vida nesta terra, né, que Cristo percorreu desde o seu nascimento até a sua gloriosa ascensão, né? Ele subiu aos céus, está lá nos céus, e também ele nos deu a Virgem Maria como intercessora, né? Que está lá no céu intercedendo por nós, né? Nós contemplamos todo o caminho que Cristo percorreu. E esse caminho é o caminho que Deus quer para nós também, né? Se a gente olhar para a nossa vida, a gente vai ver que a nossa vida, nós temos momentos de alegria, de testemunho, de dar testemunho da nossa fé, de sermos luz no mundo, de dores, né? Mas tudo isso rumo à glória do céu, né? Tudo isso tem um sentido. As nossas alegrias, as nossas dores têm um sentido, que é nos conduzir à glória do céu. Se na nossa vida é assim, na vida dos santos também foi assim, né? E hoje a gente vai olhar para a vida de São Luís e Santa Zélia, né? Mais um pouquinho, vamos conhecer mais um pouquinho da vida deles sob essa perspectiva. O primeiro mistério fala a gente começa pelos mistérios gozosos, né? O mistério da alegria. Então, os momentos de alegria na vida de São Luís e Santa Zélia passaram com certeza pelos nascimentos dos seus filhos, né? Eles tiveram ao todo 9 filhos. E com certeza cada nascimento era uma grande alegria para eles, né? Embora o período em que eles viveram, né, que era a França, como eu disse, né, no vídeo anterior, a França do século XIX, lá já existia essa política de desnatalidade, né, que é como o autor do livro fala, né? De não incentivo ao nascimento de muitos filhos, né? Do individualismo, do fechar-se em si mesmo, né? Mas eles não, eles estavam abertos à vida, né? Cumprindo a promessa que eles fizeram lá no dia do matrimônio deles, e que todo casal, né, que casa na igreja faz essa promessa, né? De estar aberto aos filhos que o Senhor quiser confiar, né? Então, eles realmente estavam abertos à vida e viveram, né, a alegria, né, de cada nascimento. Eu vou ler aqui um trechinho na página 79 que fala sobre isso. Os filhos nasciam, eram acolhidos como uma bênção do céu, e em razão do mandato confiado, lá se arranjavam para os alimentar, para os vestir, para os educar, para os dotar. Deus, que impunha a tarefa, daria os meios. Então, eles confiavam
na graça de Deus, na providência de Deus, e cumpriam a missão de paz, né, que Deus tinha confiado a eles, e faziam isso com grande alegria. E aí, prosseguindo, né, o próximo mistério que a gente contempla é o mistério da luz, o mistério de proclamação do reino de Deus no mundo, né, onde a gente pode meditar um pouquinho sobre o testemunho que também nós podemos dar nesse mundo. E São Luís e Santa Zélia deram um testemunho de fé, de vida, né? Eu vou continuar lendo aqui nessa mesma página. Entretanto, trabalhavam sem descanso. O estabelecimento de ourivesaria tinha cada vez mais fregueses. Os clientes sérios preferiam aquele comerciante afável, de probidade lendária, que nem por uma fortuna violaria o descanso dominical. Aqui está falando de São Luís, né, do seu comércio, da sua ourivesaria, né, e que ele trabalhava lá de segunda a sábado, abria o seu comércio, mas no domingo ele não abria, porque ele respeitava o descanso dominical. Não sei também se você já ouviu falar, né, nessa questão do descanso dominical, mas o que ele significa? É o que a igreja nos orienta, né, da gente dar o tempo devido que é ao trabalho, o tempo devido ao culto a Deus, o tempo devido à nossa família, ao lazer, ao descanso, é a gente preservar esse momento. E o domingo é para o descanso, né? O domingo não é para o trabalho, não é para nos envolvermos em atividades que possam prejudicar, em primeiro lugar, o nosso momento de culto a Deus, né? De participar da Santa Missa, né? Também não pode prejudicar o nosso descanso, o nosso estar em família, a nossa convivência em família. Então a gente precisa preservar isso, né? E para que tudo isso? Simplesmente porque tem que ser? Não, porque lembra daquele pedido que a gente fez lá no início, né? A graça da paz, ela passa por aí também, né? Quando a gente consegue organizar a nossa vida, né, dedicando o tempo correto para cada coisa, a gente vive mais em paz. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, está lá no Catecismo, né? No Catecismo da Igreja Católica. Vai do número 2184 até o 2188. Eu vou ler só o início, né? Que está no número 2184. Como Deus descansou no sétimo dia, depois de toda a obra que fizera, a vida humana é ritmada pelo trabalho e pelo repouso. A instituição do dia do Senhor contribui para que todos desfrutem do tempo de repouso e de lazer suficiente, que lhes permita cultivar sua vida familiar, cultural, social e religiosa. E aí o Catecismo segue falando um pouquinho mais sobre isso, aprofundando um pouquinho mais, né, para quem quiser só continuar a leitura desse trecho, né, dessa parte. Santa Zélia também dava o seu testemunho, né, de mulher e de mãe. Vou fazer a leitura de mais um trechinho que está na página 80. Diz assim: por seu lado, a senhora Martin, Santa Zélia, continuava corajosamente com o negócio do ponto de Alençon. Tanto para ela como para as operárias, que todas as quintas-feiras lhe levavam as suas tiras, tratava-se de uma indústria caseira, perfeitamente compatível com as obrigações familiares, né? Vocês lembram, ela antes de se casar, né, ela tinha feito cursos, abriu o seu negócio, a sua própria empresa, né, de rendilheira, e ela seguia, né, mesmo como mãe, depois de casada e como mãe, ela seguiu com as suas obrigações. Porém, né, como diz aqui, respeitando, né, o tempo devido para as obrigações familiares. Nem de outro modo se teria metido neste negócio, pois considerava que o lugar da mãe é no lar, e que, afastando-se a mãe, não há ninho, não há passarinhos.
Então, ela também dava o seu testemunho, né? De se dedicar, né? De ajudar na renda, né? De compor a renda familiar porque era necessário, né? Mas ela não deixava que isso atrapalhasse o estar em casa, né? O cuidar da casa, o cuidar da família, o cuidar dos filhos. Prosseguindo, mas como todo cristão, né? Eles também passaram por momentos de sofrimento, de dor, né? E foram muitos momentos de sofrimento que esse casal teve. Eu vou trazer aqui só um recorte, né? Um trechinho, um pedacinho de todos os sofrimentos que eles viveram, como nós também passamos por sofrimentos, como Cristo passou por sofrimento nessa terra. E assim, eles desejavam imensamente ter um filho homem, né? Eles tiveram, ao todo, como eu falei, 9 filhos, 2 foram homens. Porém, esses 2 morreram logo na primeira infância, né? Logo no início das suas vidas. E foi um sofrimento muito, muito grande para eles, né? Pela perda de um filho, claro, e porque eles desejavam muito, né, que ter um filho homem, que fosse sacerdote, né, que se chamasse José, né, era o sonho deles. E aí, num desses momentos, né, já na segunda perda que eles tiveram, a irmã de Santa Zélia, né, a Maria Luísa, que já era religiosa, escreveu uma carta para ela. Eu vou ler aqui um trechinho. Nessa carta estava escrito assim, né? Ela estava consolando Santa Zélia. Oh, sim, os desígnios de Deus são impenetráveis. Esta vida é cheia de misérias, e tu, querida irmã, já tens sofrido algumas. Mas o fim há de chegar, e a medida das tuas alegrias há de ser a que serviu para te medir as aflições. Acredita nisto, sem a mais ligeira dúvida. Agora semeias nas lágrimas, mas hás de recolher na abundância da alegria do Senhor. Palavras de consolo, né? Para essa irmã que estava sofrendo, e certamente Santa Zélia acolheu essas palavras, não só acolheu como ela viveu, né? Se entregando, né, nas mãos misericordiosas de Deus, acreditando na providência de Deus, né? Deixando para a gente também um exemplo do que nós podemos e devemos fazer nos momentos de dor e de sofrimento em que não há muita explicação para o que acontece, né? É se entregar, né? Aqueles que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. E por fim, falo aqui, né, fazendo um paralelo com os mistérios gloriosos, né? Todo o nosso sofrimento tem um sentido, né? Como eu disse, é para nos levar à glória do céu. E aí, né, eu vou ler aqui um trechinho, número 90, para concluir, que é a continuação, né, desse momento em que está falando da perda dos filhos, dessa carta da irmã dela, né, e da postura de São Luís e Santa Zélia. Ensinados pelo duplo luto, o senhor Martin e a esposa elevaram-se cada vez mais na conformidade com o plano providencial. Não pretenderiam daí em diante impor ao Senhor suas maneiras de ver. Deixariam de pedir o apóstolo tão cobiçado. Contavam ainda com mais nascimentos. Essa entrega deles, né, eles se elevaram à conformidade com o plano de Deus, né, com o plano providencial. E isso fez com que eles recebessem uma graça muito, muito especial e muito além daquilo que provavelmente eles imaginavam, né? Eles desejavam muito ter um filho homem, que fosse sacerdote, que fosse apóstolo, né? E o Senhor deu para eles uma filha, que foi a Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Que hoje a gente conhece como Santa Teresinha do Menino Jesus. E ela não foi só santa, né? Ela é considerada pela nossa igreja como uma doutora, né? Ela é doutora da igreja, tem esse título e é padroeira das missões, né?
O dia dela é comemorado em outubro, e no mês de outubro a gente comemora o mês das missões, né? E ela, que viveu dentro de um Carmelo, é considerada a padroeira das missões, né? Os planos de Deus são diferentes dos nossos planos. Eles são melhores que os nossos planos, né? Porque eles querem nos conduzir à glória do céu, se a gente permitir. Então, que o exemplo desses santos nos ajudem a nos render, né, aos planos de Deus, nos deixar guiar, estar abertos àquilo que Deus quer para nós, né? Que com certeza vai ser o melhor, né? Vai ser muito melhor daquilo que a gente imagina. Com efeito, o corpo é um, e não obstante, tem muitos membros. Mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo, pois fomos todos batizados num só Espírito, para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. O corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como bronze que soa, ou como símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. Santa Teresinha, já sendo freira carmelita, ela estava ali refletindo sobre a sua vocação. Ela estava tentando entender qual seria a sua função dentro da igreja, né? O que ela deveria ser para a igreja. E foi meditando, foi refletindo nesses capítulos, o 12 e 13 de 1 Coríntios, que ela chegou a uma conclusão. Vamos ler o que ela diz, né, no seu livro, A História de uma Alma, sobre essa conclusão. Se o corpo da igreja se compunha de membros diferentes, não lhe podia faltar o mais nobre e o mais necessário de todos os órgãos, um coração, que se abrasava em amor. O amor era o único móvel das ações dos membros da igreja. Se o amor chegasse a extinguir-se, nem os apóstolos anunciariam o evangelho, nem os mártires se ofereceriam a derramar por ele o sangue. Fiquei finalmente entendendo que o amor era o cofre onde se encerravam todas as vocações, que o amor era tudo, porque era eterno. Ó Jesus, meu amor, encontrei por fim a minha vocação. A minha vocação é o amor. Este lugar foste vós que me destes, ó meu Deus. Então Santa Teresinha finalmente entende que a sua vocação era simplesmente amar a Jesus. E ela fica muito alegre com isso. E se ela já vivia isso antes, ela passa a viver então com mais intensidade. É claro que esse amor, no caso de Santa Teresinha, ele se traduzia em algo muito específico, que Deus a chamava a viver de forma muito particular. Mas também a igreja
é chamada a viver esse amor. Afinal, na nossa primeira leitura, que foi da Bíblia, em Coríntios, quando Paulo escreve aquilo, ele não escreve para Santa Teresinha apenas. Ele escreve para todos, para todos os cristãos. Naquele caso, os coríntios, mas isso se estende a todos os cristãos. São Luís e Santa Zélia viveram esse amor. Lembrando aí do começo da oração que fundamenta essa nossa reflexão desse dia, diz assim: Luís e Zélia Martin, na essência do vosso amor confirmastes o desejo pela concepção de cada um de vossos filhos. Então, como diz nessa oração, foi na essência do amor deles que eles acolheram os filhos, que eles conceberam os filhos. Ter os filhos é uma característica da vocação ao matrimônio, né? É uma das principais características do matrimônio, a fecundidade, né? O acolhimento dos filhos que Deus dá ao casal. E como vimos, eles acolhem isso no amor, né? A essência desse acolhimento dos filhos deles foi o amor. Mas que amor é esse? Hoje em dia, nós vemos aí tantos entendimentos do amor, né? E muitas vezes o amor que mostram, o amor, como falam do amor, é uma forma muito distorcida. Não é esse amor. Vamos ver o que a Igreja nos ensina. No Catecismo 1964, diz o seguinte: incorporados a Cristo pelo batismo, os cristãos estão mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus, participando assim da vida do ressuscitado. Seguindo a Cristo e em união com Ele, podem tornar-se imitadores de Deus como filhos amados e andar no amor, conformando seus pensamentos, palavras e ações aos sentimentos de Cristo Jesus e seguindo seus exemplos. Também no Catecismo 1997 vai dizer o seguinte: pelo batismo, o cristão tem parte na graça de Cristo, cabeça da Igreja. Como filho adotivo, pode doravante chamar Deus de Pai, em união com o Filho único. Recebe a vida no Espírito, que nele infunde a caridade e forma a Igreja. Então esse amor que Santa Teresinha estava falando, ou que São Paulo estava falando, ou mesmo que na vida de São Luís e Santa Zélia foi manifesto, é o amor vivido em Cristo, no Espírito Santo. E esse amor só é possível devido ao batismo. Porque, como diz aqui no ensinamento do Catecismo, é o batismo que nos une a Cristo e nos torna assim filhos de Deus. E assim é infundido em nós a caridade, ou seja, o amor, né? Então esse amor do qual estamos falando nesse encontro é esse amor que é derramado em nossos corações em nosso batismo. E isso só é possível porque nos tornamos unidos a Cristo, filhos de Deus, né? E isso significa
que a partir de então, a partir do batismo, a partir dessa união com Cristo, a partir desse reconhecimento de filiação divina, tudo que fizermos, todas as nossas ações, pensamentos, palavras, devem ser movidas por esse amor. Devem ser inspiradas por esse amor e também conduzidas por esse amor. Viver esse amor é viver a santidade. É isso que na igreja se chama viver a santidade. É viver no amor de Cristo. Né? E essa santidade, que é viver no amor de Cristo, é a forma mais perfeita de viver o amor. Vejamos aqui, primeiramente em Mateus, no número 5, do 43 ao 48. Jesus diz assim: ouviste o que foi dito, amarás a teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol, igualmente sobre os maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, ao amar somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. E ainda, fundamentando-se nessa passagem, o Catecismo nos ensina, no número 2013, todos os fiéis cristãos, de qualquer estado ou ordem, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Aí repete o que diz em Mateus: deveis ser perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, a vivência da santidade cristã consiste em caminhar nesse sentido, de ter uma vida na qual cada vez mais seja coerente com essa filiação divina que adquirimos no batismo. Se nos tornamos unidos a Cristo, filhos de Deus no batismo, devemos viver como filhos de Deus. E viver como filhos de Deus é viver no amor. É viver um caminho de santidade. Esse caminho de santidade é um progresso espiritual, onde tudo em nós deve estar cada vez mais unido a Cristo. Nossos pensamentos, palavras e ações. E quanto mais nos deixarmos unir a Cristo, mais a nossa santidade será alcançada. Essa santidade será alcançada, mais o nosso amor será perfeito. O caminho de santidade é um caminho que trilhamos conforme o Cristo trilhou. Nesse sentido, além de alegrias, esse caminho também é composto de lutas e sofrimentos. O Cristo viveu alegrias, lutas, combates e sofrimentos.
São Luís e Santa Zélia também viveram isso, e todos nós, como cristãos, também experimentamos isso em nossa vida. No Catecismo da Igreja Católica, 1709, vai dizer o seguinte: o caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. O progresso espiritual envolve ascese e mortificação, que levam a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Então eles sabiam que fazendo o caminho de santidade, também nessa busca de viver de forma mais perfeita a união com Cristo e assim viver de forma mais perfeita o amor, nesse caminho também havia o sofrimento, né? E por isso eles permaneciam firmes. E permanecendo firmes no caminho de Deus, nós descobrimos que conseguimos, que somos capazes de viver o amor a Deus, né? De viver o amor ao próximo, de nos deixar ser amados por Deus, né?